Graça e paz, idêntico, bem-vindo ao Fundamentos de número 4. O tema de hoje é participantes de quem ele é. E o nosso objetivo aqui é aprender juntos que nós todos participamos de quem Deus é. Não somente do que Deus está fazendo, mas também de quem Deus é no mundo. E eu queria começar minha reflexão com você a partir do livro de 2 Pedro, no Novo Testamento, no capítulo 1, versículo de 3 a 4. Que diz o seguinte: porque à medida que vocês o conhecerem melhor, ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo o quanto vocês necessitarem. Para viverem uma vida cheia de piedade, ele nos chamou para sermos participantes da sua glória e virtude. E por esse mesmo e grandioso poder, ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade dos desejos desse mundo e fazer-nos participantes da sua natureza divina. Eu achei espetacular esse verso e por isso que eu escolhi ele para poder compartilhar com vocês aqui. Por dois motivos. Primeiro que no começo do texto vocês viram que ele disse que ele nos chamou para sermos participantes da sua glória e virtude. A gente já aprendeu em alguns lugares, talvez você que me acompanha ali no podcast Metanoia ou já tenha vivido ali o processo da visão 2.0 dos pequenos grupos, você tem aprendido que a glória de Deus é, na verdade, em essência, a bondade de Deus. E quando a gente fala de virtude, tem até uma descrição do que é virtude, que eu encontrei na internet aqui, que diz assim, que virtude é a disposição de um indivíduo de praticar o bem. Não é apenas uma característica, trata-se de uma verdadeira inclinação, ou seja, as virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Ou seja, o que Deus está querendo comunicar a nós através da sua natureza é a sua bondade como essência, mas também a sua inclinação para fazer o bem. Porque todos nós nascemos com a inclinação para fazer o mal, mas Deus vem transformando isso dia após dia numa inclinação para fazer o bem, uma vez que ele nos torna participantes de quem ele é, na sua glória e na sua virtude. E aí ao final ele diz que nós somos participantes dessa natureza divina, entende? Eu acho espetacular essa expressão que foi utilizada aqui por Pedro, porque ele está dizendo que nós participamos da natureza de Deus, nós participamos de quem ele é de fato. E o que isso interfere basicamente, né? Uma vez que somos participantes de quem Deus é, o que isso muda dentro do nosso coração? Veja, nós somos participantes de quem Deus é em todas as coisas. Ou seja, participamos de quem Deus é naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele tem como valores especiais dentro dele, os valores morais e éticos. Nós participamos de quem Deus é na expressão de amor uns pelos outros, e por isso nós somos co-participantes ali dele. Tem um outro texto de João, aí é o Evangelho de João no capítulo 14, versículo 12, em que Jesus fala também que nós somos participantes daquilo que ele vai fazer. Ele diz assim: digo a verdade a vocês, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda fará outras maiores, porque eu vou para a presença do Pai. Ou seja, aquele que crê em Jesus e adentra essa natureza divina, essa participação por escolha de Deus e não nossa, como sempre temos falado aqui, esse pode fazer coisas tão grandes quanto Jesus fez, mas fazer ainda maiores do que essas, porque ele, Jesus, havia ido para o Pai. Às vezes isso dá uma sensação esquisita para nós, da gente achar que isso talvez tenha a ver alguma coisa com uma ideia panteísta, mas o panteísmo, se você for verificar na raiz, eu vou deixar até aqui embaixo o link do site, onde você pode encontrar um manifesto ali do panteísmo, onde ele não trata disso, ele fala que Deus está em todos os elementos da natureza, e não na gente, né? A ideia de que Deus está em nós, ela é nova, ela é razoavelmente nova, porque esse mistério só foi desvendado em Cristo. Mais para frente a gente vai descobrir isso um pouquinho mais, que esse mistério é Cristo em nós, a Bíblia diz isso. Mas o fato é que isso às vezes nos incomoda um pouco de achar que, cara, então o que você está falando, que se nós somos participantes de quem Deus é, significa que nós somos Deus? E às vezes dá uma impressão estranha declarar isso, né? Eu sou Deus. Mas olha que interessante, o próprio Cristo em João 10,
versículo 34 e a 36, ele é questionado por alguns líderes religiosos sobre o fato dele ser filho de Deus. E a resposta dele é bem intrigante. Ele cita um texto de Salmos, que está em Salmos 82:6, mas eu vou ler a citação de Jesus que está com esses salmos dentro dele. Diz assim, ó, Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus veio, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então por que vocês me acusam de blasfêmia quando eu disse que sou filho de Deus? Jesus aqui pega os religiosos meio de calças curtas, e o que ele apresenta é, bom, vocês, lá na lei de vocês está escrito, vocês são deuses e são meus filhos. Se você vê no texto original, Salmos 82:6 diz, vocês são deuses e filhos do Altíssimo. E aí Jesus usa esse texto para poder comunicar a esses líderes religiosos, tipo assim, se até qualquer pessoa, né, com quem o texto estava lidando ali, ele estava chamando de deuses, quanto mais eu que vim do Pai, também sou Deus. Entendeu? Então, para nós fica um certo pudor, porque a gente fica achando assim, não, isso parece um pouco o coração de Satanás, querendo ter o lugar que ele não lhe era devido, a assumir o lugar de Deus e ser talvez um Deus concorrente até. O que Deus escolheu a nós para sermos não são deuses concorrentes, como é, por exemplo, segundo o próprio Cristo, o dinheiro, o mercado, ídolos de, enfim, o próprio Satanás, o próprio vários outros ídolos que são possíveis, o sexo, as drogas. Ele não está falando desse outro Deus concorrente, ele está falando de um Deus com ele. Ele escolheu a gente para participar dele. Ele escolheu a gente para ser Deus com ele. Então nisso nós nos tornamos participantes de quem Deus é. Tem um outro texto interessante que está em Romanos 1:20, que diz assim, pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Aqui Paulo falando aos romanos que os homens são indesculpáveis porque a natureza de Deus tem sido manifesta através daquilo que ele criou, no caso, usando aqui o que ele criou também sendo nós. Bom, uma vez que sabemos então que nós somos participantes de quem Deus é, fica para nós essa crise, às vezes, de achar, cara, eu não posso ser participante de quem Deus é, porque isso significaria dizer que eu sou Deus. Mas o próprio Deus está dizendo para nós que nós somos deuses. E que nós participamos de quem Ele é, inclusive nessa natureza divina, entende? Então, se nós somos participantes de quem Deus é, aquilo que Ele está fazendo, as motivações do coração de Deus, e não só as ações, mas as motivações do coração de Deus também são compartilhadas com a gente. Então, no episódio passado, a gente viu que a gente é um com Ele. E agora Ele está mostrando, aprofundando um pouquinho mais, mostrando para nós que nós somos participantes de quem Ele é. Quando Deus estava criando Adão e Eva, Ele não estava criando criaturas especiais, superdotadas, com habilidades especiais. Ele, sendo Deus, sendo totalmente absoluto em si, escolheu abrir mão da sua autossuficiência e repartir de quem Ele era com você e comigo. Ele não estava criando bichos especiais, ele estava criando uma família. Ele não queria mais ser Deus só em três, ele queria repartir essa natureza divina com uma família. E é isso que nós somos, você e eu. A gente vai aprender muito mais coisas desse tipo durante aqui os nossos fundamentos. Eu espero ver você em breve também no nosso. Então acessa aí, não esquece de deixar a inscrição no nosso canal, deixa sinalizado ali o sininho para que você receba todos os nossos vídeos em primeira mão, tá bom? Espero que tenha sido útil para você. Se tiver alguma dúvida, perguntas, também deixe por aí nos comentários. Um abraço para você.